Após retomar o mandato, o senador Aécio Neves recebeu um ultimato de membros da direção do PSDB para que renuncie de forma definitiva à presidência da sigla. O tucano, porém, argumentou que estava voltando ao mandato e que precisava de mais tempo para tomar a decisão. Hoje, o presidente interino do PSDB, o senador Tasso Gereissati, viajou a São Paulo para conversar com o governador Geraldo Alckmin e o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso sobre o futuro de Aécio. Entre os tucanos, predomina o sentimento de que a permanência do senador no comando do partido, mesmo que licenciado, prejudica a imagem do PSDB nas eleições de 2018. Andreasa, começa esse tema com você. Agora sai uma decisão, então, a partir dessa reunião do Tasso, o Alckmin e o Fernando Henrique? O Patrick Santos, o PSDB não tem um regulamento por meio do qual a sua executivo, o seu diretório nacional possa afastar definitivamente, possa, enfim, acabar com um mandato, com um cargo de presidente. Isso não está previsto nas regras, no estatuto, em cima do murista do PSDB. Eu não consigo entender isso, a dificuldade que esse partido tem para resolver as coisas, né? O Tasso Gereissati cometeu um erro grave ao dar publicidade a essa questão, né? Eu até acho, vendo os reflexos, que o Aécio estava disposto a reassumir o mandato e entregar o cargo. Mas na véspera, falando em sacrifício do partido, dos senadores, em constrangimento, o Tasso Gereissati vai para o microfone e exige, cobra que o sujeito entregue o cargo, gerou um melindre, né? Gerou uma situação política difícil. É difícil que o Aécio, achando que tem o capital político que tem, que ele não tem, entregasse o cargo nessas condições. Então o cara pede tempo, eu li em algum lugar que ele espera voltar ao assunto, dar uma resposta ao partido na terça-feira, é possível. Eu imagino que se ele pedir um prazo para pensar é porque ele vai entregar o cargo. Agora vocês vejam quem sai fortalecido nessa história, né? O Tasso Gereissati pega o avião e vai a São Paulo falar, não com FHC, tá? FHC não apita mais nada. Está lá para compor o cenário. Ele foi consultar o Alckmin, né? Foi consultar o Alckmin, que é muito importante nessa história, porque além de ser o presidenciável tucano, é aquele que se opõe, que se opôs ao Aécio Neves quando da decisão de o PSDB integrar o governo Temer. O Aécio é o fiador da posição do PSDB no governo e o Alckmin era contra, sempre foi contra. Na nossa entrevista do programa de um ano, no 3 em 1, ele falou, eu fui contra, sou contra, eu acho um erro. Uma avaliação errada, ele esculhambou os ministros que fazem parte. Então, quando o Tasso Gereissati vai consultar o Alckmin, ele faz um movimento para o outro lado. Quer dizer, não é simplesmente desgarrando do Aécio Neves, é desgarrando de tudo quanto se refira às decisões do Aécio como presidente. Ou seja, nessa confusão toda em que se enfraquece o PSDB, quem se fortalece politicamente, no final das contas, é o Geraldo Alckmin. Você lê assim também, Vera? Para entender um pouquinho esse movimento do Aécio, há que se entender um pouquinho o que é a figura do Aécio Neves, né? O Aécio Neves é um herdeiro político do Tancredo Neves que o foi meio por acaso, e foi herdeiro do avô meio por acaso. Ele trabalhava com o avô, era secretário, começou a galgar uma carreira política depois que o avô morreu, mas sempre naquela dicotomia entre ser o sucessor político do avô, mas não abrir mão da sua vida pessoal. Ele tinha uma frase emblemática que ele costumava repetir, que ele não faria nenhum sacrifício pela política, não deixaria de ser a quem ele era. Então o Aécio Neves cresceu muito cercado, numa redoma, com essa aura de ser o herdeiro do tucano, protegido pela irmã Andréa Neves, que era quem, na verdade, todo mundo que conhece a família, era quem tinha a vocação política, mas não foi escolhida pelo avô para ser a sua sucessora. Ela cercando ele muito de mimos, ele muito cercado de mimos também pelos políticos mineiros, etc, etc. E agora se vê nessa situação de quem perdeu tudo por sua própria ação, por sua própria iniciativa e não sabe ainda lidar com isso, não sabe entender, como eu disse aqui ontem, que o tempo passou na janela e só ele não viu. Então essa é a circunstância política / histórica / pessoal que explica um pouco essas idas e vindas do Aécio.
Então, o que me dizem quando eu pergunto isso é, a cada vez que pedirem para ele sair, ele vai ficar mais uma semana, porque ele acha que ele não tem que ser pressionado e que ele é que tem que tomar a iniciativa de sair. Isso combina muito com a personalidade dele e isso vai desgastando efetivamente o partido. É um partido que está a reboque de uma pessoa que perdeu a bússola há muito tempo. Então o partido vai com ele no meio desse maremoto. O Tasso está aqui em São Paulo para consultar o Alckmin, sim, mas também o Fernando Henrique. Por que o Fernando Henrique? Porque é uma pessoa que todos eles ouvem muito e que o Aécio particularmente ouve muito. O Aécio foi o único candidato tucano que resgatou o Fernando Henrique lá do ostracismo em que ele estava, defendeu 2014. O legado dele, então eles são muito próximos. Tem realmente uma relação de respeito mútua ali que existe entre eles. Então, ele quer pressionar o Aécio, mas o que todo mundo diz quanto mais pressioná-lo, menos ele vai tomar a iniciativa de sair. Com isso, ficam ele e o partido nessa geleia geral. O Madureira tem muita razão quando ele diz que o PSDB é uma sombra do que ele já foi. As pessoas já não veem o PSDB como um polo alternativo de poder. Para reconstruir isso, vai ser necessário um trabalho duro e talvez não se reconstrua. Talvez não se reconstrua mesmo, né, Madu? Você fala muito sobre essa questão, né? Mas depois do que o Andreasa e a Vera falaram, há pouco a acrescentar. Eu só dizia que a única salvação para o PSDB em 2018 seria agora não que o Aécio Neves renunciasse à presidência do partido. Seria que fosse Aécio Neves, fosse expulso do partido com todos, como dizem os americanos, com todos os bells and whistles, né, com todas as pompas e honras de uma expulsão, né, com degradação, como se faz no Exército. Aí sim, talvez o PSDB pudesse recuperar um pouco da credibilidade que ele já chegou a ter junto ao eleitorado brasileiro. Mas com essa situação aí, a Vera falou muito bem, melancólica. Hoje o PSDB é um partido melancólico, né? É melancólico. Essa é a palavra que me ocorre mais próxima da realidade do PSDB. O Aécio Neves ainda ficar dizendo se vai pensar. Ah, meu Deus, isso é inacreditável. Vai ser pensar se ele vai para Papudo, se ele vai para Curitiba ou se ele vai para Rondônia. É isso que ele tem que ficar pensando, pelo amor de Deus.